Olá, boa noite, gente! Começando mais um Verbalize nessa segunda-feira gostosa, com muita coisa boa para você curtir nessa noite super agradável, né? Muito agradável, agradabilíssima, e é sempre muito bom contar com a sua audiência. E já vou começar a pedir, porque esse é o meu papel também aqui. E ela pede pra danar. Pedir é comigo mesmo, meu povo. Eu que peço mesmo. Então pega esse link, compartilha aí com seus amigos, com os desafetos, com a família, aquele grupão da família que dá aquelas brigas. De plantão. É, aqueles grupões que dá aquelas brigas legal. Manda lá também, manda no grupo de vizinhos, de condomínio, todo mundo. Posta aí nos seus stories também, ó. Eu verbalize aqui de Rondônia, de Paraná, valoriza as pratas da casa. Então, compartilhe isso daí, por favor. Vamos pra cima, minha gente. A ideia mais interessante é você mandar pra alguém e falar, olha, pelo amor de Deus, não divulga isso pra mim. A pessoa vai fazer. A pessoa não gosta de você, ela vai mandar pra todo mundo e o assunto vai viralizar. E o bate-papo aqui é da melhor qualidade. Vamos falar do direito da família. Olha, as dúvidas, né? Até porque a nossa Constituição, ela parece que tem mais de 270 artigos relacionados ao direito da família. E esse assunto é a tônica de hoje com Eric Hegli. Olha, nome meio estranho, né? Difícil bonito, descobrir né? o porquê desse nome também. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Boa noite, Eric. gente. É um prazer estar aqui. Se puder contribuir um pouquinho hoje, ficarei muito feliz. Será? Eric Hegli, nome de cantor, né? Rapaz, A família que tinha expectativa maior, como é que era? eu acho que o meu irmão ele é Henrique, com H. Henrique. Aí meus pais, eu acho que eles pensaram, pô, vou colocar os dois com H, quem sabe dar um cantor sertanejo, Uma dupla, né? uma coisa assim, ou gospel, né? Não Já sei. descobri que não é filho único, então. Não, tem um irmão mais velho. Mais velho? Isso. Muita briga na infância, na juventude. Rapaz, pior que Os não, fight. ele é tranquilo. É. Eu queria matar num cacete. ele Então você que é o tranquilo. brigão da turma? Pô, virei advogado, né? Não é à toa que ele é do direito, né, gente? Gosta de uma boa briga. Exatamente. E quando compra briga, compra pra realmente fazer justiça Rapaz, também. você Né? estava comentando com um advogado daqui de Paraná. O advogado que não é competitivo não é advogado. Não dá. Parece que tá no sangue aquela vontade de brigar. Lógico, pelas causas certas agora, e as Sim. rentáveis também, né? Mas tem que ter um... Ainda tem aquele pré-julgamento quando contrata o advogado, mas ele é novinho, será que ele vai dar conta do serviço? Rapaz. E de repente o cara bota pra arrebentar. Tem, pior que tem. Hoje, eu já tenho 5 anos de profissão, meus 27 anos. E eu ainda vejo diferença. Agora, quando eu tinha 22, recém-formado, sem barba e com cabelo ainda, aí... A barba impõe um certo respeito, né? E a calvície também. Isso aí resolve com o tempo. Engana um pouco. É. Mas você fala pra gente do Eric, veio de onde, a família de onde? Conta a sua história pra gente conhecer um pouquinho mais. Olha, o Eric é um rapaz ali de Espigão do Oeste. Morei a vida inteira ali, saí para estudar, fui estudar em São Paulo e voltei para Espigão. Meu pai é do Paraná, minha mãe do Espírito Santo, se uniram ali em Espigão e teve uma época que a gente morou na JK. Quem é de lá vai conhecer, é a zona rural, 54, 53 km da cidade. E depois, aos 10 anos, eu voltei para a cidade. Então, cresci nos sítios, dava no Pacarana. É uma questão assim, quem é de lá vai entender. Vai entender. Escola É. pública também? Escola pública a vida inteira. Estudei a faculdade pelo ProUni, né, 100%, consegui lá em São Nossa. Paulo, Ai, que maravilha. né. Tem um irmão, a gente cresceu junto na roça, a gente teve uma certa proximidade. Aquele grupo familiar que mora um de um lado, do outro, um atrás, um na frente. Tipo cortiço? Exatamente. Um todo monte mundo de perto família, mas é uma maravilha isso, Isso faz gente. os pais felizes, né? Tá tudo juntinho ali. ali, Assim, pertinho. faz, às vezes um quer matar o Um outro. fight, né? Mas Faz parte. meus avós ali, quando eram vivos ainda, muito felizes, que todo mundo era pertinho, né? Espigão, não sei quem já foi lá, a cidade que você atravessa era toda em 10 minutos. Então era sempre juntos, né? Então teve uma vivência gostosa ali. O direito tinha algo que corria no seu DNA quando pequeno, não? A briga, sim. O direito, eu não sei. Porque desde molequinho eu sempre fui muito implicante, birrento. Mas o direito, assim, é uma história interessante, né? Eu tava no meu 3º ano, não sabia o que fazer da vida. Um colega meu, um primo meu chegou e falou, cara, direito é o melhor curso. Quem ganha mal vai tirar 1.000, 1.500 por mês. Na época, pô, era muito dinheiro pra mim. Eu falei, vou Você ficar já rico. pensou no financeiro. Vou ficar rico e pulei nisso aí. Tô até hoje batalhando, iludido. Mas foi por isso, assim, eu nunca quis fazer direito, nunca sonhei. Até metade do curso eu nem tinha ideia de que seria direito, que eu iria me apaixonar, assim, pra vida, entendeu? Se não fosse advogado, qual outra profissão você militaria? Hoje acho que eu arriscaria um personal, um professor de educação física, porque eu gosto muito de esporte. Né? Quem entrar nas minhas redes sociais vai ver que isso ali está presente no meu cotidiano. Seu dia a dia. Mas hoje eu não me vejo fazendo nada que não seja advogando.
Né? É paixão mesmo, né? Acho que eu me encontrei aqui, e se não der certo isso daqui, lascou, porque tem que ser isso aqui. Vai ter que dar certo. Entendeu? Mas pretende galgar outros horizontes dentro do direito, ser um juiz? Não. Ou por aí mesmo? Rapaz, só de imaginar eu julgando a vida dos outros já me dá um... Eu gosto de brigar pelo que é certo, pelo que eu entendo como justo. Teve uma época que eu sonhei com a defensoria, mas não me vejo hoje prestando concursos. Gosto muito de ser advogado, sou autônomo, sou meu próprio chefe. Tem seus horários, né? Tenho a minha liberdade, né? É bem tranquilo. Lógico, tem dia que você fica desesperado, seu cabelo cai, de conta, boleto. Mas hoje eu não me vejo fazendo nada que não seja advogar. Há poucos dias atrás eu vi 2 amigos em uma tribuna. Já teve essa experiência de estar um amigo seu do outro lado e você de um lado, você tenta... o meio jurídico a defesa é isso. de um lado e do outro, né? Como é que é essas experiências, Rapaz, cara? cidade pequena é uma loucura, né? Porque assim, eu tenho um primo que é advogado, Regli também. E a gente já teve em lados opostos. A gente consegue... E é até uma dinâmica interessante e diferente, né? Imagina, a gente entra... Hoje em dia é tudo virtual, então a gente não se vê presencialmente. Chamada de vídeo, Meet. Eu mesmo nunca fiz uma audiência presencial. Nunca. É mesmo? Pandemia... A pandemia trouxe isso, né? Me formei ali 15 de dezembro de 2019. Comecei a atuar em 2 de fevereiro. Quando foi para fazer, veio a pandemia. Então, nunca tive essa experiência presencialmente. Mas pelo Meet, primo, amigo de pai, chegar em processo ali, você que é o filho de fulano, é o cara que eu tô processando. Aí você fica ali meio... Pois tá é. Tu lembra de mim? Tô recebendo um processo seu, rapaz. Acontece, rapaz. Cidade pequena tem demais, assim. Mas fazer o quê? Faz parte da sua profissão, né? Não é algo pessoal, é uma situação jurídica que você tem a sua competência para trabalhar e é só entender por esse lado, né? Embora eu acredito que as pessoas são parciais demais e muitas vezes talvez não compreendam, né? Não, assim, tem gente que quando descobre que é eu que estou no processo já vira cara, né? Mas tem outros que conseguem manter, assim, porque, por exemplo, eu vou no futebol, jogar uma bola, um vôlei que seja, eu vou esbarrar com aquela pessoa do processo. Se ela ficar muito rancorosa, ela me quebra no meio, né? Então eu tenho que... Troca o jogador. Exatamente, eu tenho que ter uma boa condução da situação também, até com os outros advogados também, que tem gente muito rancorosa. E o direito também. da família é um campo meio minado, né? Eu tenho segunda-feira lá um processo para você de pagamento de pensão. Rapaz, aí o buraco é mais embaixo, o trem é feio, rapaz. Mas assim, não é o que eu escolhi também, né? Eu estava até comentando antes, meu sonho era defender criminoso. Fui para São Paulo, estudei lá, aí me apaixonei por penal. Falei, vou fazer meu TCC em penal. Fiz um estágio na Defensoria Pública de lá, só com penal. A gente ia no presídio, aquela experiência impactante para o estudante de direito, né? Sim. Aí o defensor público já era entendedor, já ia escutando racionais, a gente já era energia, só trabalhava com crime, a defensoria lá era gigantesca, né? E aí eu me formei e falei, meu sonho é crime. Cheguei em Espigão, tive a tristeza e o baque de não pegar crime, né? Então não é minha área hoje, um sonho frustrado, né? E acabou chegando a família, porque na pandemia ninguém aguentava mais ficar junto, começou a chegar um divórcio, uma pensão, eu falei, vou me especializar nisso daqui, que se eu ficar no crime eu vou passar fome. E deu certo, hoje em dia dá muito certo. E se engana pensando quem te conhece, vendo você de Espigão do Oeste, é sertanejo, parece que você gosta de um rockão na veia também, né? Rapaz, o que eu menos escuto é sertanejo, né? De tudo, sertanejo um pouquinho. É que geralmente as pessoas dos outros lá do interior é sertanejo, e na verdade os gostos são bem ecléticos, né? Rapaz, eu tava conversando com uma amiga esses dias. Tem dia que a gente já acorda no gospel, tem dia que já acorda num rap, aí o outro já quer um funk, talvez, lógico, depende muito do dia, mas o sertanejo em si, não gosto. O que eu mais gosto é o antigão, o modão ali. Modão de viola, né? Isso daí é bom demais. agradável. Tem Agora, história, né? Tem letras de hoje, não dá muito, não. E querendo ou não, morei no sítio até os 10, então me traz uma... Te traz aquela coisa da infância. né? Um sabor nostálgico. Mas vamos voltar um pouquinho nessa questão da infância antes de entrarmos na profissão. Você disse que morou no sítio muito tempo, você tirava leite, você fazia toda essa parte ou não? Rapaz, assim, lá era complicado porque a gente morava bem longe da cidade do Pacarana, que era onde nós estudávamos. Então tinha que sair de casa às 5h30 da manhã para ir para a escola, de busão, né? Ficava 1h30 no ônibus, aquela bagunça, imagina, né? Só moleque era maravilhoso. Né? Mas eu não tinha a oportunidade de tirar leite, porque quando eu saía, ainda não tinha... Meu pai acordava, arrumava a gente, vamos. Aí eles iam tirar leite, a gente ajudava. E era o dia inteiro na escola? Não, a gente saía em horário normal, 11h30, se eu não me engano, não sei hoje em dia como é que é mais. É 11h30.
Mas aí, ônibus de volta, a gente chegava em casa 1h30, 2h. E há quem diga que naquele tempo a gente era mais feliz. Não, com certeza, com certeza. Era tudo mais leve. Cara, Nossa. não tinha tantas tecnologias, né? Não, e as brincadeiras em sítio, eu nunca morei num sítio, mas já morei no interiorzão também, assim. E a vivência nessa vida mais rural, ela é muito saudável, porque você vai ter contato com animais, você vai ter contato com plantações, você aprende a plantar, cuidar de uma hortinha, você vive... Eu era uma macaca, né? Eu vivia em cima de árvore tirando fruta toda a vida. Então, assim, essa vivência com crianças, brincando de forma muito natural, eu acho muito saudável, né? Você teve isso também na sua infância? Com certeza. Nós tínhamos ali umas famílias bem próximas. Então, chegava da escola, ia almoçar, pegava a bicicletinha, ia para casa dos outros, roubar goiaba de um vizinho, pegar mexerica, pocã, brincar, e até essa questão de lidar com o agro, né? Plantar, ajudar a mãe na horta, que a gente tinha essas obrigações também, desde ajudar a cuidar do gado, lógico, nas proporções também. Meu pai não era doido de botar a gente para lidar no meio do gado de forma bruta, mas a gente viveu muito isso, o raiz que a gente pode dizer, Sim. né? De brincadeiras, até de ir pro meio do mato, caçar passarinho com estilingue. Hoje em dia, nem sei crime. se pode, mas... Hoje em dia é crime. Mas era o que fazia parte da nossa infância. Fazia. Né? E era divertido. A gente ia para matar a juriti ou o inhambuzinho para fazer uma farofa para levar para a escola no outro dia. E era legal Então, isso aí. nossa, O passarinho era horrível. gostoso. Nossa, era muito bom. E a coxinha do passarinho sustentava tanta gente, olha o tamanhozinho da bichinha, não dava pra nada. Rapaz, eu fui várias vezes e nunca acertei um passarinho, mas a minha equipe fazia o trabalho, eu ganhava. Era uma molecada, era muita gente, muito menino? Olha, que nós éramos próximos eram 3. De uma família específica lá que, no meio dessa fase, assim, eles se mudaram para a cidade. Né? Mas esse foi o auge, assim, Que você da lembra da sua vivência, infância. Né? Quando você olha na sua linha do tempo que você viveu lá atrás e o homem que você se tornou hoje, o que mais te orgulha? Rapaz, é complicado isso daí. Minha mãe é a melhor pessoa para falar disso daí. Eu era muito chato. Eu era muito implicante, eu não aceitava perder. Tem um lado Competitivo. bom de ser competitivo, mas assim, se a brincadeira não fosse eu ganhando, tinha que acabar. Fazia pirraça, ou me dá a bola, eu vou embora. Era daquele menino que pegava a bola e subia. Ah, devia ter muito Era inimiguinho, hein? Insuportável. Devia ter uns amiguinhos que odiavam esse menino. Né? Aquele moleque de sininho criado por Moleque mamãe. Não, eu era pirracento. Era. Meu maior orgulho é ter entendido um pouco mais de parar de ser assim, entender mais sobre a vida. Mas acho que também tem muito de ser esse, Mas eu acho que tem muito a ver com temperamento também, né? Quem tem perfil de liderança tem essa situação aí, né? De querer dominar e comandar, não é? Rapaz, e eu era difícil. Se um dia eu colocar minha mãe para conversar, ela vai falar que eu sou um milagre. Porque eu era tentado, eu era muito tentado. De minha mãe orar para Deus dar paciência, porque se der força ela mata. Ela não usava vara da infância naquele tempo, não? Rapaz, usava o que tivesse na frente, lá no sítio. Vala, chinela. A chinela É, voadora. porque a goiabeira cantava naquele tempo, hein? Rapaz, lá no sítio ninguém ia descobrir, não. Podia educar. Eu só tinha raiva da goiabeira porque ela demorava a quebrar, cara. Minha mãe... A sua mãe era daquelas que ensinava a separação de sílaba na chinelada também? Não. Minha mãe, tadinha, era muito paciente. Ela sempre foi por etapas, né? Primeiro você fica de castigo, depois você vai ficar sem tal coisa, depois vai apanhar. Apanhar era a última etapa. E às vezes era levada Era no o último papo. recurso, né? Era meio bom de lábia já, às vezes convencia ela não me bater, mas no final não tinha pra onde correr, era ataque igual também. Apanhei bastante. Assim, hoje, eu não posso falar muito disso, minha área de atuação tem a lei do menino Bernardo, né? A lei da palmada, então não vou entrar muito nessas questões, mas eu tive uma boa parcela de correção para me tornar o rapaz. Um aprendizado muito bom na infância. Bom, na pele, né? Sua mãe soube porque ensinar. eu penso, entrando nessa situação, sem adentrar muito na polêmica, mas eu penso o seguinte, existe um limite para isso. Existe, tudo bem a lei da palmada, mas teve que fazer isso porque existe a questão do espancamento. Existe pais que não têm limite, não é? Que não é aquela correção, né, que a gente viveu, né, de uma palmada, às vezes até de uma varada. Os pais nossos, eles foram educados totalmente diferente. Eles apanhavam e eles reproduziram isso. Porém, eu vejo assim que não era, pelo menos no nosso caso, não era esse espancamento. E a gente vê
que existiu e existe nas famílias, isso de chegar nesse ponto de até matar a criança de bater. A gente vê vários casos, inclusive, né, da criança morrer de apanhar. Então, por isso existem essas leis. Eu acredito que é justamente para proteger a criança. Claro que a gente não é a favor, né, de espancamento, jamais. Mas tem momentos, gente, que você tentou vários recursos. Tenta conversa, o cantinho da... Come. Não, o cantinho da... Como é que Disciplina. chama? O cantinho da disciplina, o cantinho do pensamento, a conversa, o diálogo, mostra vídeo, desenha, não resolve, não vai ter jeito, tem que dar ataca para poder entender. E querendo ou não, hoje a gente tem que nivelar por baixo, né? Querendo ou não, existem muitas pessoas que apanham sem nem saber pelo que está apanhando. Exato. Simplesmente o pai chega em casa, acabou o clima, sabe que vai apanhar, ou seja lá quem for, independente de ter feito algo ou não. Existe muito isso. Existe. As crianças têm medo do pai, né? E a lei, ela não pode, em alguns casos, não tem como ela ter essa questão maleável. Né? Então ela tem que ser um pouco mais rigorosa para poder cumprir o seu objetivo final. Sim. E tem aquele pai que quando vai bater no filho e tem mais lá, já bate todo mundo para ficar um pacote completo também, né? Eu já entrei muito nesses pacotes sem saber. É didático. Daqui a pouco a gente tem um assunto até que é delicado também. Teve um tempo que o governo quis muito interferir no conceito família, né? Ele quis puxar um pouco essa responsabilidade para si de educar. E a família parece que não aceitou isso, o Congresso também não aceitou, outras esferas também se manifestaram, de mudar um pouco da política da educação dos filhos, né? Como se não fossem os pais, os tutores responsáveis, né? Houve essa situação. Daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre ela também, sobre o direito da família, que é um campo vasto, né? E as experiências que nós estamos vivendo aí, e você tem muito a agregar. Mas antes, nós temos um recado especial da Implemac. Gente, na hora de construir, reformar, você quer tecnificar a sua lavoura, Implemac tem multimarcas para você. É verdade. Se você quer dar aquela agilizada na produção aí, na sua lavoura, o melhor lugar para você encontrar as melhores máquinas, tudo que vai ajudar a agilizar aí na sua produção é a Implemac, com toda certeza. Mas se você é da área da construção, onde que é, Wilson? Olha, na Implemac tem tudo, gente. Tudo para você que está construindo, realmente modernizar a estrutura de equipamentos na sua obra, aumentar o seu capital, sua rentabilidade, entregar a obra dentro do prazo, com a qualidade que a pessoa contratou, sempre exigiu, é só passar na Implemac, porque tem equipamentos de alta tecnologia. As marcas mais conceituadas do Brasil você encontra na Implemac. Isso mesmo, ferramentas, betoneiras, multimarcas para você. E aí, ó, com as melhores condições de pagamento e o melhor atendimento da cidade. Implemac tem 50 anos de tradição. Estamos aqui com o Eric Regli, trazendo muitas informações, principalmente sobre o direito da família. Houve muitos debates em torno desse tema, um bom tempo aqui no Brasil, até porque havia um medo muito grande dessa interferência do Estado na educação dos filhos. Não sei se você chegou a acompanhar essa situação, né? Viveu ela ou sentiu ela de perto também, até porque nessa mudança de conceito de família, hoje família não é só pai e mãe, mudou bastante também, né? Hoje nós temos as famílias, um pai e um filho, já é considerado família, ou... Uma mãe e um filho. Exatamente, tem quem considera até o animal hoje a família em si, né? Para o direito de família, essas questões pesam. Essa questão da interferência estatal, se for nesse sentido, vejo como positiva de caracterizar, mesmo que não seja uma família de 4, 5, 6 pessoas, 3 pessoas, entender como sendo família. Né? Porque é interessante, principalmente quando a gente fala na proteção do bem de família, aquela casa que você não pode perder pela dívida, entende? Já entra nesse conceito que acaba envolvendo aí outras áreas do direito. Agora tem aquela intervenção que já vai um pouquinho além, já pega no religioso, já pega no tradicional brasileiro, aí já não... O povo não aceita, né? É um pouco mais complicado. Não sei se era essa pegada, né? Mas aí tem uma resistência, principalmente pra gente aqui de Rondônia, né? Aqui é interior do Brasil. Então aqui mais conservador, né? Um ritmo diferente quando envolve essas questões. É o agro, né? Então tratar esses temas aqui é um ribuliço. Né? Digo isso porque a gente acabou de sair de uma eleição recente ali de presidência que a gente viu como isso reverberou, né? Tem gente que não se fala mais depois daquilo ali, né? Gente que perde seguidor em rede social. Muitas amizades que acabaram. Com certeza. Assim, é um tema até que lá em casa, no início era muito fervoroso esses debates. A gente foi diminuindo, entendendo que pra gente viver bem, a gente vai ter que dar uma
saber entender o lado do outro, não é porque ele tá falando que a gente vai ter que bater de frente. Chegar a um Às consenso, vezes, né? às vezes é só para opinar mesmo, e você opina daqui, opina dali, mas essa questão de família em si é algo muito complexo, né? Até complicado de falar sem ferir alguém em algumas situações, né? Envolve uma delicadeza. Porque cada casa é uma educação, uma criação, um posicionamento, né? E não dá para você nivelar. Porque você tem as suas heranças paternas, os legados que você recebeu na sua infância, que você vai transmitir para a sua família, que você tem como base sólida do que é certo e do que é errado. E que muitas vezes para o outro não é. Às vezes até para o cônjuge não é o correto, né? Às vezes existe muitas vezes divórcio por dificuldade de convivência mesmo, de opinião, né? Incompatibilidade, justamente por questões de orientações de educação, né? Cada cabeça é uma sentença, né, doutor? Exatamente. E assim, querendo ou não, cada um é o resultado daquilo que viveu. Quando você fala num casamento, já que é direito de família, você junta duas cabeças diferentes, sai muita faísca, né? Então tem esse peso, e juntar essa família para fazer dar certo é complicado, né? Parece que depois da pandemia até aumentou, né, a questão do divórcio. Questão do divórcio. Né? Mas teve que viver mais, né, junto. é difícil, né? Aí Você saiu tem muita lidado muito faísca. com o divórcio, né? Tem Rapaz, sido muito uma tônica muito frequente hoje, não só no Brasil, mas também no nosso estado. assim, o que o escritório tem como área de especialização hoje é o que envolve o divórcio, que já vem ali a pensão alimentícia, divórcio, às vezes a guarda, às vezes uma alienação parental. Isso inevitavelmente chega muito lá, seja por rede social hoje em dia, que é um baita meio de captação, né, de conseguir chegar até o cliente, até pelo presencial. O Brasil bateu o recorde de 420 mil divórcios. Rapaz, assim, É gente divorciando demais. não tá fácil. Estão não tá divorciando fácil. mais do que estão casando, né? Pelo jeito. Pra Porque não é possível, né? Daqui a Não, pouco mas está vai ter tendo mais. divórcio. Porque, não, se você pegar a comparação aí, se você for olhar, você vai ver que tá mais. Porque, com certeza, tem pessoas que já casou há muito tempo que tá divorciando agora. Mas tem pessoas que tem 3 meses de casado que divorciou, que tá rodando na internet aí, né? É verdade. A Cíntia Chagas. Eu não ia lembrar o nome, mas é isso mesmo. A Cíntia Chagas, que ela é influencer, professora de português, eu acho, né? 3 meses. 3 meses, casou com um político, namorou 2 anos. Eu acho ela uma mulher inteligentíssima, maravilhosa. E o pessoal tá descendo pau nela porque ela separou, porque não sei o quê. Ninguém sabe, gente. Vai julgar ninguém, não. Só quem sabe é quem vive, né? É verdade, é verdade. E às vezes advogado. Acontece de muitas pessoas namorar, inclusive viver junto, né? Amaziado, como dizia antigamente, anos. Decide casar. Casou, separa. Por que será, doutor? Que existe? O que acontece? Aí lascou. Mas, ó, pelo menos nesse caso aí de 3 meses é mais de boa. O que esse Dá casal... pra anular esse casamento? Anular não. Não dá? Dá pra divorciar. Mas já Só tem direito, né? Sobre alguns bens, pertences. Pelo tempo de Depende. namoro. De nada, a pessoa vai... Depende do como casou, Quando né? chegar no advogado vai ter uma palavrinha certeza. Depende. 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 Porque, Com ó, quantos meses a pessoa tem direito nos pertences um do outro? depende. Vai No depender casamento- da forma se é comunhão, parcial, não sei No o quê, né? casamento, que é um contrato lá no cartório, por escrito bonitinho, depende da forma de casar. O primo rico lá, que é famoso também, casou, uniu tudo. Um dia de casamento, divide tudo que eles tinham meio a meio. Caramba. Azar o deles. Ele casou com Comunhão total de comunhão bens. total de bens. Os dois eram bem financeiramente, né? Ela era famosa, nutricionista, eu acho, né? E eles escolheram casar assim. Nesse caso dessa famosa, eu não sei qual o regime Qual de bens. regime? Né? O padrão se você não escolheu, é o parcial. Casou, o que comprou junto divide. Não entra herança, não entra presente, não entra nada. Possivelmente não deu tempo de fazer isso, então tá tranquilo, né? É assim, se não deu tempo de comprar nada, não tem que dividir nada. Tem é que mais dividir nada. fácil. Agora, se quiser tumultuar, aí consegue também, né? Porque tem essa situação, acho que, pelo menos assim, o que a gente ouve, né? Não tenho conhecimento profundo disso, mas até o namoro, acho que 6 meses e tal, não tem uma situação aí que a pessoa, se ela entrar, quiser causar, ela não tem direito? Olha, Se ela se sentir lesada? no meu Só entendimento, complementando a tua fala, eu escutei falar de contrato de namoro que tá rodando por aí agora. existe isso daí também. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu tenho um amigo que ele namora há 10 anos. Caramba.
Aí, Não ó, vou já falar é o um nome dele aqui, mas casamento. ele sabe que é ele. Já é um casamento, já tem que dividir. Estão terminando de construir a casa agora. Nesse caso, eles construíram junto a casa. Sim. Beleza. Eles vão dividir, independente de casal ou não, porque tem investimento. Agora, namoro é namoro. 10 anos de namoro. Não divide. Se não construiu tem. nada junto. Agora, o namoro é diferente da união estável. O que é a união estável? Estão morando junto com o interesse de constituir família. É público. A gente se apresenta na Tem rede que social. morar junto, então. Se não morar junto, entende-se como namoro, é isso? Olha, Ou não? necessariamente. Porque tem casais que são casados e moram em casa isso separada, é né? falar, ele fala que é namoro, mas é união estável. Se ela conseguir provar, Já era. azar o dele, né? Nem Sai sabia, até sem a cueca. né? Mas é muito de provar isso daí. Quem provar o que tá falando. E como que prova? Na rede social, se apresentava como família. No cadastro ali na loja, qual é o nome da empresa da... Compravam um no nome do outro? Exatamente. Era o mesmo cadastro. Isso tudo é prova, então? Tinha conta Demais. conjunta? Conversinha no WhatsApp, tipo assim, acabou o frango hoje, compra aqui. Uns detalhes assim. Porque isso aí é coisa de Rapaz. marido, né? Amor, Vai provando. acabou o óleo. Entendeu? E aí, a gente não morava junto. Hoje em dia tem quem prefere morar separado mesmo. Verdade. Mas se o Até interesse... dorme separado, né? Imagina morar. Exatamente. Eu vi a Sharon Menezes esses dias falando, né, que eles são casados, muito bem casados, se separados. amam, mas tem quarto separado. Aí todo mundo fazendo a maior polêmica falou, gente, ele ronca, eu sou obrigado a não dormir porque o meu companheiro ronca. A gente entrou no consenso que ele precisa dormir bem e eu também. Então a gente dorme separado. Quando a gente quer ficar junto, a gente fica juntinho até a hora de dormir. Beijo, boa noite. Cada um entende, né? Eu acho que se a dinâmica tá funcionando, não tem que atrapalhar e julgar, né? Se é pra fazer dar certo, cada um com seus Cada um jeitos com e as suas trejeitos, né? Exatamente. Né? Vai ficar mais caro o ar-condicionado, a energia. Sim, mas Já se é eles com eles. podem... Ué. É realmente. Rapaz, é cada conceito, né? Eu tava vendo aquela moça lá, Débora Seco, falando que não, eu permitia meu marido ficar quantas mulheres que desejasse, eu também ficasse. Só que a gente é casado, a gente é fiel ao outro. Ah, gente, E agora aí já é separaram. demais. E agora separaram e ela tá meio que na justiça porque ele traiu ela. Como é que Ué? ele vai entender um trem desse? Rapaz, no Que Brasil balaio de gato, gente. já foi crime trair, né? Já não é mais. Não é em mais, não? Não. Já viram que não consegue, né? O brasileiro já Pôs o pé largou na essa jaca, balada, já. né? Não é mais crime. Então, assim, para fins de divisão de bens, traindo ou não, até é complicado eu falar isso aqui, mas traindo ou não, o direito é igual. Metade, metade. Ah, mas fulano me traiu. Beleza. Gerou uma exposição vexatória, isso te expôs de forma negativa, virou bafafá nos grupos de WhatsApp, dando moral. Os Tipo, bens... no caso, esses exemplos que ocorrem, né? Do marido pegar a mulher e expor a mulher lá com o amante num muda motel, não nada. sei o quê. Esse seria o vexatório? Exatamente. Ou de expor um vídeo, ou de jogar na rede social algumas palavras ali que não cabe agora dizer, de insulto, né? Pode gerar uma indenização de dano moral. Agora, os bens, indiferente. É a mesma meio coisa. a meio. Lógico que essa indenização pode sair da divisão dos bens. Pode entrar no divórcio ali junto e discutir, ó, cada um vai ficar com 10 mil, mas tem 1.000 de indenização. Então vai ficar com... Beleza. Suponhamos que nesse caso o casal tem filhos, né? E aí tem essa situação, decide ficar com a mãe. Essa mãe, suponhamos que tem uma casa, né? A metade da casa é de cada um. Essa mãe, ela pode usar disso, mas eu tenho meu filho, você vai me deixar sem minha casa? Eu acho que isso acontece muito, né, Ou a doutor? pergunta clara, com quem ficaria a casa? É claro que é com a mãe. Rapaz, Pois é, mas a gente entende, tem a criança e tudo mais, mas vamos pensar assim friamente, né? Que a lei fala. o que a lei diz. Como é que funciona nesse caso? chega muita gente lá no escritório e fala bem assim, eu sou a mãe, eu vou ficar com a criança. E vou ficar com a casa. Aí eu já falo, a lei não fala isso não. A lei fala em melhores condições, seja psicológicas, seja emocionais, seja estruturais para ter a criança. E a casa, com quem fica? A casa é meio a meio. Tem casos que o pai fala, não, vou deixar a casa lá, não vou querer minha parte, mas eu quero 50% do aluguel. Plenamente viável. A mãe vai morar lá, vai receber a pensão do pai, mas ela deve 50% do aluguel. Porque a metade da casa é do pai. No caso, a gente fala o pai para entender, mas é o divórcio. Mas se ele quiser bater isso na pensão, ao invés de dar a pensão, abate no aluguel. Rapaz, aí você entra num problema grande. É? Geralmente não dá. Não dá, porque pensão é para as crianças, divórcio é para a esposa. Tem que ficar bem clara essa divisão. Não se mistura. Porque o que a lei olha é a criança, né, nessa situação. Exatamente. Quem que não pode ser
Quem tem que ser beneficiado, quem não pode ser prejudicado é a criança. Então, quando ele vai analisar lá o casal, quem tem melhor condição? Financeira, psicológica, emocional e tudo mais. Quem tem a vida mais estável? É esse que eles vão decidir que fica com o filho, né, doutor? A gente sabe que na prática, assim, a mãe acaba. A gente traz o advogado e a gente acaba criando os nossos. É sempre assim. Mas, ó, tem duas questões importantes. Mas é porque, como é da área da família, a gente sabe que dá muito barraco, gente. Todo mundo. Não é? Exatamente. Ó, essa questão, por exemplo, de dividir, divórcio, pensão, quer ver uma coisa que acontece muito? O pai chega e fala, eu te dou um carro para você nunca cobrar pensão. Faça um contrato, coloca no divórcio. Daqui 2 meses a mulher bota ele na justiça e recebe igual. Eu vou deixar a casa com você pros ainda meninos. toma o carro. Fica com a casa e depois pega a pensão ainda. Porque assim, não tem nada a ver uma coisa Tem com a nada outra. a ver, Explica né? esse negócio de pensão. Tem um amigo nosso, que ele já foi da comunicação, ele tem, eu acho que tem 10 filhos, 10 ou Eita, 10 ou pega! 12 Tá filhos, lasqueira. né? Alguns com mulheres diferentes. Certo. Na hora de requerer a pensão, esse cara que tem 12 filhos, como é que a justiça vai fazer com ele? Rapaz, aí... Quanto que ele ganha? Pesa muito isso. Assim, a gente tem um... Como é que eu posso dizer? A gente romantiza muita coisa, mas vamos ser objetivo aqui. O que vai pesar? Quanto o cara ganha? O Neymar pode ter 50 filhos, que ele vai pagar muita coisa. O João das Couve pode ter 2 filhos, 1 filho, que ele não vai ter a mesma condição do Neymar. Então a gente tem que falar de proporcionalidade. A pensão vai ser proporcional ao salário. Se ele tem 10 filhos, quanto que ele conseguiria pagar? Lógico que vai diminuir. Ele não vai ter que pagar, por exemplo, se fosse um só, ele pagaria 1.000. Como são 10, vai ter que pagar 10.000. Não. Vai dividir proporcional ao que ele ganha, à quantidade de filhos, e vai fazer ele pagar um valor proporcional, justo ali. Vamos falar um valor X. Suponhamos que o cara ganha 6 mil reais e tem 5. Vamos reduzir a quantidade de filhos. Tem 5 filhos. Depende. No direito tudo depende, né? Pra facilitar a minha vida. Porque assim, a gente tem uma questão importante do direito. Nenhum caso é igual ao outro. No direito de família. Nunca. Aquele negócio de 30% para cada, não é Não tá na 30% lei. para cada? A lei não fala tá isso. na lei? Não fala. É. A lei fala em proporcionalidade, capacidade financeira, necessidade do menor. E de onde surgiu esse 30%? Na prática, aplicou-se muito isso e todo mundo acha que é isso, que está na lei. Por mais que não esteja na lei, aplica-se muito. Mas, por exemplo, como que o apresentador do podcast que tira seus 10 mil por mês vai pagar 30% de um salário mínimo? Amém. Né? Entendeu? Ou vai pagar 30% desses 10 mil. Às vezes, esse 30% é mais um valor base ali para ter um norte. Na liminar, geralmente a liminar acaba fixando isso daí, na maioria dos casos, para já ter uma pensão durante o processo. Mas a lei não tem essa questão. Tem uma pergunta aqui. Vamos imaginar um caso. Lá vem. A mãe não trabalha. Certo. Ela não trabalha, ela não tem profissão, não tem estudo, não tem nada. É só mãe. E o pai, ele tem um bom emprego, ele tem um bom trabalho, só que ele não fica muito, por causa do trabalho, ele não fica muito na cidade. Então, essas crianças ficam com a mãe. Separam-se, essas crianças ficam com a mãe, ele não trabalha, viaja e tal, e não fica em casa. A mãe, por não ter muita condição, decide deixar as crianças com o pai. Porém, quem acaba cuidando dessa criança, ou é a avó, ou é uma babá, porque o pai precisa trabalhar. Certo. Certo? É só um caso montado. E muito real. É. E o que acontece? A gente vê acontecer. Essa mãe, ela tem que pagar pensão para esse pai? Olha, Porque ele está cuidando das crianças e tudo mais? Mas ela não tem muita condição financeira, ela tem na mesma realidade lá, ela não tem estudo, ela ficou mais em casa, ela tem que pagar pensão? a lei fala, quem não está com a criança vai ter que pagar pensão para o outro, proporcionalmente aos seus rendimentos. Aos rendimentos. Né? E assim, tem até uma questão importante. Ah, mas ela não ganha dinheiro. Se conseguir comprovar de todas as formas que ela não tem dinheiro, pode parar lá nos avós, tendo que pagar pensão para os netos. Aconteceu Exato, eu ia chegar aí Lembra aquele mesmo. casal de idosos que foram Ia presos chegar em aí Rondônia? mesmo. Porque o filho parece que estava preso e não conseguia pagar a pensão? Eu ia chegar nesse Acontece. ponto, né? Que acaba quem tem que pagar são os pais, né? Teve um caso lá no escritório, sem citar nomes, até porque todo esse tipo de processo é segredo de justiça. Mas teve uma situação que o cara não tinha nada no nome dele, mas sabia que ele tinha muito dinheiro. E no meio do processo a gente falou, cara, como você tem tudo isso daqui? Ah, não tem nada, tem nada, tem nada. Então não vamos parar no seu pai. Ah, não, então eu vou pagar.
Entendeu? Porque assim, se comprovar, lógico, tem que ter um processo e esgotar todas as tentativas de receber do pai ou da mãe, independente de quem seja, né? Se não tiver condições nenhuma, vai esbarrar nos avós. Até tios podem pagar também, em alguns casos. Caraca, assim, não tem pra onde até correr, pros não. tios sobra. É que falávamos-se muito que a lei de pensão alimentícia é mudada. Então, se o tutor não tem condições, os avós acabam herdando essa responsabilidade. Então. Pode pagar. Ou o parente. Mesmo que a pessoa seja maior, eu acho isso injusto, sabia? Assim, A pessoa maior, ela que se vire, vai rebolar, vai carpir quintal, vai limpar a casa, não é? Se fosse esse entendimento da justiça, né? assim, se fosse esse entendimento dos pais, né? Porque os pais, eles veem uma brecha e sempre querem... Os pais não, para não ficar que eu tô puxando sardinha, por mais que a maioria seja isso, né? Mas o entendimento é, se tem uma brecha para eu me escorar ali, eu vou escorar nisso. Mas é muito raro de chegar nos avós, né? E geralmente, por exemplo, o avô vai ter 60, aposentado, com alguns gastos a mais, então naturalmente a pensão vai ser menor, né? Porque assim, por mais que ele ganhe um salário mínimo, a situação financeira dele é diferente, porque ele tem muito gasto com remédio, com necessidades especiais. Nem Normalmente são aposentados, sempre... né? Exatamente. Mas outra situação aqui. A gente vê que tem muita mãe solo. Hoje em dia é muito comum pai solo. E a gente percebe, eu já vi vários casos assim, de mulheres que têm lá o genitor, que ajuda com a pensão. Aí entra, tudo bem que entra essa questão do proporcional. Mas esse proporcional, cara, é muito estranho, porque às vezes o cara ajuda com R$200 de pensão. Esse é um problema E como sério. é que a pessoa vive com R$200? O que ela faz com uma criança com R$200 de pensão? Eu paguei 98 hoje num pacote de fralda. Né? Você Se fosse entende? pra essa margem. Exatamente. Só que assim, tem muitas situações também que começa o processo e no processo tem um acordo. O que é um acordo? Eu e a mãe da criança, a gente chega lá e fala, não, nós queremos formalizar esse valor. É nós construindo a sentença. Não é o juiz que vai obrigar. Não, a gente quer 200? Beleza, então vai ser 200. O juiz não vai se opor a isso, só vai canetar. Isso virou a sentença. Acontece muito isso, pode ser um caso. Entendeu ali, ficou com pena, entendeu o contexto. Ou situações que não teve o processo ainda, que acontece muito. O famoso acordo de boca, que tecnicamente falando não vale nada. Se o pai deixar de parar de pagar a pensão, não vai ser preso, não vai ter nenhuma consequência, porque não tem processo. Acontece muito. Ou o caso do cara que tem 10 filhos, por exemplo, e ganha pouco. Sim. Tem todos esses... Nesse caso aí, até é compreensível. Se ele ganha pouco, tem um monte de filho, ok, é compreensível. Agora, às vezes, o cara tem um filho só. E ele não consegue dar o suporte. não consegue dar o suporte, gente. Às vezes não faz questão, né? Também acontece muito. Eu acho que essas mulheres deviam ser mais briguentas. Você Eu acho tá que eu aí. tinha que ser advogada. Rapaz. Acho que eu ia brigar bastante também. Existe a questão da preocupação muito com a partilha de bens. Mas tem uma situação que chama muita atenção, que é a questão da guarda dos filhos, né? Que às vezes, estou preocupado com o que vai ser de ciclano, o que vai ser de beltrano. Mas e as crianças nesse meio, né? A guarda, quem é que vai cuidar? A responsabilidade às vezes fica só para um, fica só para outro. A guarda compartilhada, ela tem que ser requerida? Rapaz, você falou o termo que eu mais tenho dificuldade na minha atuação profissional, é guarda compartilhada. Porque quando lá atrás alguém escreveu a lei, colocou o nome errado. Vamos pensar aqui. O que você pensa em compartilhar? O que é compartilhar esse iPhone aqui? Dividir entre os dois aqui em tempos iguais. O que a lei compartilhada fala? Não, esse iPhone vai ficar com uma pessoa, o outro tem direito de escolher com quais aplicativos você vai baixar. Mas ele vai poder pegar só 15 dias, a cada 15 dias. Tem 3 tipos de guarda. Unilateral, compartilhada e alternada. A alternada é o que a gente acha que é a compartilhada, que é a criança ficar um mês com o pai e um mês com a mãe, pulando de casa em casa, como se fosse uma mochilinha. É muito ruim, o pai gente. pega a criança, coloca nas costas e leva para casa. A mãe vem e pega uma mochilinha. No judiciário brasileiro quase não se aplica. Eu tenho um caso desse, que os pais chegaram e falaram, a gente quer assim, só um. A compartilhada é a regra. Tipo casamento. Se você não escolheu qual casamento você quer, automaticamente é compartilhado. Automaticamente é comunhão parcial de bens. E a unilateral é quando tem violência doméstica, é quando os pais não conseguem ter um convívio bom, mas é a segunda opção. Porque o ideal é deixar o ambiente familiar mais favorável para a criança, que é a participação dos dois pais, né? Isso é compartilhado. Se não pedir, automaticamente vai ser decretada a compartilhada. E às vezes, até se pedir a unilateral ou a alternada, vai ser decretada a compartilhada, porque é o que melhor representa os interesses da criança, né? Ter os pais presentes acho que é o melhor.
Melhora até o sistema educacional do filho, né? Mas eu percebo que ainda há muitas brigas nesse contexto. Às vezes um acaba esquecendo da responsabilidade, deixando só para o outro tomar conta. E a mãe às vezes não quer entrar em vez de fato, não quer criar uma celeuma maior e acaba com aquela sobrecarga sobre ela. Na prática, eu até comento com as mães. O que mais chega envolvendo guarda é a mãe, né? Eu falo, olha, durante 2 meses, a partir do momento que entrar com o processo, o pai vai ser o melhor pai do mundo. Depois ele vai esquecer. Infelizmente acontece muito. Na prática, sendo honesto aqui, guarda no lateral e compartilhado é a mesma coisa. Muda ali no início dos meses. Ou quando o pai é muito presente ou muito cri-cri. Aquele pai que quer encher o saco com tudo, ele consegue. Entendeu? E quando essa situação de alienação parental, o que poderia ser levado em consideração? O que realmente é alienação parental? Como que a mãe consegue perceber que está acontecendo? Qual que é essa reação dessa criança? A alienação parental é um tema muito delicado. Primeiro, de como entender. Segundo, de como explicar para os pais e até de conseguir arrancar as provas. Porque imagina, algo psicológico é fácil comprovar que eu bati num carro, que alguém socou meu olho. Como que eu vou comprovar essa violência psicológica, esse contexto que está afastando as partes? A alienação parental também é quando uma mãe pega a criança e sai do estado, sem contar para o pai, sem pedir para o pai. Pode caracterizar. Já tivemos casos, não no escritório, mas na justiça brasileira, de uma mãe perder a guarda no lateral, simplesmente porque inventou uma agressão, uma medida protetiva, para poder ter a guarda. Depois foi comprovado que não era, perdeu, alienação parental. Ou uma mãe que pegou a criança para passar um final de semana e fugiu do estado. Alienação parental também. Mas vai desde esses casos mais complexos até o seu pai não presta, seu pai não te ama. Seu pai, ele está com uma mulher nova. Ele gosta mais dela do que de vocês. Sua mãe... É um absurdo isso, né, também. Mas acontece. Dos dois lados, às vezes. Dos dois lados, né? Porque assim, infelizmente, isso daqui é algo muito difícil de lidar. Qual a melhor forma? Qual a forma mais objetiva de ferir o seu ex-cônjuge? As crianças. Sim. Afastando dele. Né? Então, infelizmente, a criança fica sendo ali esse alvo para poder chegar no objetivo de ferir. E os pais não entendem, muitas vezes, que isso adoece a criança, né? Exatamente. Tem alguns casos, quando provado de forma evidente, que o pai pode até ser condenado a custear um tratamento psicológico, né? Algum remédio, se for necessário, dependendo das proporções. Lógico, é difícil comprovar. Como é que você vai comprovar que um pai está fazendo esse trauma com uma criança de 5 anos, que às vezes não tem celular para provar, não tem gravador, né? Vai ter que ter um acompanhamento, um processo lento, delicado, mas pode impactar na guarda, na pensão, até em indenizações em alguns casos, né? Falando em saúde, vamos falar da Academia Modelo do Corpo Esporte. Gente, a maior estrutura de Rondônia, com mais de 2.000 profissionais e equipamentos com tecnologia de ponta, ambiente interativo, climatizado, prontinho para te acolher. É verdade, tem até nutricionista, gente, para te deixar aí, ó, reeducado na sua alimentação, mais de 2.000 equipamentos, profissionais aí totalmente capacitados para te orientar e um ambiente maravilhoso e aulas muito bem elaboradas, diversos tipos de aulas, né, Wilson Neves? Coletivas, individuais, funcional, tem tudo para você manter aquele corpício, fazer as pazes com a balança, eliminar aquelas gordurinhas indesejadas. A Academia Modelo do Corpo tem academia aqui em Ji-Paraná, tanto no primeiro quanto no segundo distrito, Abílio Freire no primeiro e na T7 no segundo, e tem também em Alvorada do Oeste, porque o nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Isso aí, e um detalhe, tá? Quem gosta de artes marciais tem karatê lá agora. Só inscrever os filhos e olha, gente, investir, tá? Vale a pena, estrutura formidável esperando por você. Direito da família é o assunto de hoje. E tá, olha, rendendo. Tá rendendo. Eu tenho uma pergunta. Vai, pergunta. No caso de um pai que faleceu e ele tem muitos filhos, porém, ele tem um segundo casamento. E esse segundo casamento, tudo que ele tem, ele construiu com essa mulher. E tudo que ele tem, ele passou para o nome dessa mulher em vida. Então, assim, ela construiu junto com ele não tinha mais nada, construiu junto com ele, e o que eles construíram, eles sabendo, porque quando casaram também ele já era de terceira idade, então casou com separação total de bens, ele passou tudo no nome dela, ele foi comprando e pondo no nome dela. Esse pai morreu. Os filhos do outro casamento
tem direito de mandar essa mulher vender o que ela tem, porque ele tem direito, porque é herança? Olha essa bomba aí, né? Resolve, né? Ei, eu tô só trazendo o caso, parecendo o caso de família mesmo. Mas aí, direito de família é isso. É fofoca, enfim. Primeira coisa, caiu por terra essa obrigação do maior de 70 anos casar com um regime de separação total de bens. Hoje em dia, se ele quiser, se ele estiver muito apaixonado e quiser escolher o regime de bens... mas ele casou lá atrás. Beleza. Vamos analisar como se tivesse. Mesmo assim, se hoje meu pai se divorciar ou minha mãe falecer, ele casar com outra pessoa, ele transferir tudo pro nome dela, os filhos podem anular essa transferência. Tem um prazo ali de 2 anos após o falecimento ou após o momento que descobrir essa transferência para entrar com uma ação na justiça anulando a transferência. A não ser que todos os filhos tenham assinado consentindo essa venda. Entendeu? Ou essa doação. Ou então, seja, é nula. No caso, os filhos, todos teriam que concordar em fazer a anulação disso aí. Não, um só que está emputecido da vida para entrar na justiça. E se os outros não concordar com ele? Como que funciona? Ele vai iniciar o processo, vai dar os dados de todo mundo. Fulano, mora aqui, mora ali. O oficial de justiça vai lá. Tem esse processo. Se ele conseguir comprovar o direito dele, ele vai garantir a parte dele, os outros vai estar lá no processo para dividir depois, se eles quiserem. Mas o oficial de justiça vai lá, eles vão ter o prazo para se defender. Se quiser contratar advogado para entrar na briga, contrata. Se quiser o mesmo advogado, se concordar com a situação, pode ser. E se quiser abrir mão desse direito de brigar, também pode. O processo vai continuar normalmente, entendeu? Mas, se comprou junto, ela vai ter direito ali ao que é meeira, que é os 50%. Eles são herdeiros, eles vão ter direito a outra parte que fica para eles dividir entre eles ali. Entendeu? Isso num caso em que a antiga união, o antigo casamento dele já foi divorciado, porque tem casos de que casa, não divorcia, vive união estável depois, aí falece. Aí complica ainda mais, né? Se é para complicar, né? Sim, mas se vivia só em união estável, mas se caso foi casado mesmo... Porque assim, como que funciona? Se a pessoa divorciou na prática, mas não no papel, ela pode ter outra união estável reconhecida. Tem muitos casos hoje em dia que o cara não separa no papel, já tem outra família e aí falece. E aí você tem uma briga de um casamento que não divorciou ainda, da união estável para dividir e os filhos ainda tendo direito. Nossa, se é problema, que aqui barraco. nós temos, entendeu? Direito de família nós temos. Barraco mesmo. E complicado, né? Porque aí entra muita questão emocional, né? E pesa pra caramba. Eu imagino que deve ser um trem doido, hein? Uma audiência dessa. E assim, às vezes esse processo é a virada de chave na vida de muita gente. Teve um colega lá de Manaus que ele me chamou para atuar num processo com ele, que é um processo de 2003, 2004, que ninguém viu dinheiro ainda. Porque a briga tá tão grande que tá ali, milhões na justiça, travado, porque não resolve, porque fulano não aceita, porque fulano já faleceu, então entrou o filho dele no processo. Então, assim... Quando existe muitos filhos, né? É mesmo, quando existe muitos filhos e muitos bens, até aquele lance de todo mundo concordar, e se um não concordar e não assinar, vira uma briga doida, né? Porque assim, já fizemos ali umas situações de 1 mês resolveu tudo. Não porque eu sou o bichão, mas porque todo mundo sentou ali e falou, vamos dividir isso, assim. Todo mundo tem mais de 18 anos, todo mundo concorda, vai no cartório, 1, 2 meses ali você resolve bonitinho. Agora, se um bate o pé, aí é processo judicial, aí é custas processuais, é o juiz decidindo, então aí demora. Diz que a briga da família começa quando morre o tutor, né, na divisão de bens. Aí é o fight. Exatamente. Em aceitar as Não divisões. existe amor mais, né? Existe dinheiro, né? Existe só dinheiro, é complicado. sangue, fogo. Se a família tem um pouquinho ali de falta de comunicação, já era. Às vezes o advogado ele exerce um papel muito forte nisso, né? Que ele vai ter que sentar com a família e falar, gente, essa é a lei, essa é a divisão. Mas alguém vai falar, não, mas eu cuidei dele a vida inteira e esse daqui não ajudou. Não, mas para a lei não tem... E sempre tem, né? Esse que cuidou e os outros que nem teve aí pros pais, né? Não perguntava nem se precisava de um remédio. Agora, Alice, até abrir um precedente. Geralmente, aquele que cuidou, ele quer ter um direito a mais. Pô, eu cuidei, eu gastei, né? Agora, na hora de dividir os bens, divide em partes iguais? Ou aquele que passou o tempo cuidando vai ter um... Não. Assim, é igual na questão da pensão que a gente estava falando, do divórcio. Traição não interfere, esse cuidado também não interfere. Não interfere. É dividido igual. O que ele poderia ter feito? Entrado na justiça cobrando os Naquela outros época. um valor, Em uma vida. pensão, algo nesse sentido. Agora,
gera uma sensação de impunidade, de injustiça, mas é o que Mas tá é na aquela regra. situação, né? Eu penso, eu cuido da minha mãe. Eu tenho 82 anos. Eu penso o seguinte, isso é uma obrigação de filho. Se o outro não tem essa consciência, é problema dele, deixa ele se ver com Deus. Eu penso assim, eu vou cuidar da minha mãe enquanto eu puder, e eu e outros irmãos. Mas sempre tem um ou outro que fica meio escoradinho, né? Com Sempre certeza. tem. De família grande sempre a responsabilidade Sempre cai sobre tem. um, E né? tem um que assume, né? Tem aquele que assume e que mobiliza os outros, né? Quem pode ajudar, ajuda. Quem não pode, não ajuda. Tem um que fica meio escorado. E isso é normal em qualquer família, eu acredito. Mas eu penso assim, eu vou meter um processo no meu irmão, de repente, porque... deixa ele pra lá, se ele não quer ajudar. Vai né? muito de cada um, né? É, eu Consciência, penso né? eu penso dessa forma. É obrigação do filho cuidar do pai, gente. Se não cuidou, ele vai herdar isso lá na frente, porque toda mãe e todo pai, ele vai reverberar no filho o que ele foi como filho. Eu penso nisso, é a lei da semeadura, sabe? Eu penso muito nisso. Se eu não for uma boa filha, não cuidar da minha mãe, minha filha está vendo. E eu vou receber esse pagamento lá quando eu tiver idosa, entendeu? Eu penso dessa forma. O Eric, direito da família, que é a tônica do nosso debate aqui, ele é um assunto bem amplo e tem várias vertentes. A gente falou aqui de pensão, a gente falou aqui de guarda, a gente falou aqui do que mais? Separação. Separação. E você que tem acompanhado essa realidade no estado, qual que é a realidade que hoje mais te preocupa dentro desse contexto hoje em Rondônia? Olha, nesse ambiente familiar processual, o que me preocupa muito em alguns processos é a facilidade com que o devedor de pagamento de pensão consegue ir enrolando e levando isso adiante, e o processo judicial às vezes não aparenta ser efetivo. É doloroso para o advogado chegar para a mãe e falar, olha, não, ele foi preso 30 dias, vai sair e vai ser preso de novo, mas não pagou. Mas ele tem dinheiro, doutor, ele anda de carro zero, agora a gente vai tentar prender esse carro. Mas ele tem tudo em nome de laranja, mas ele tem tudo escondido. Algo muito comum de chegar a gente para fazer divórcio e falar, ó, nós temos 1 milhão em patrimônio, nada no nome dele. Que tristeza Gera isso, uma gente. sensação de impunidade, impotência. Né? Assim, lógico, o processo judicial consegue resolver isso. Mas sejamos honestos aqui. A pessoa que está no prejuízo, que vai ficar 2 anos na justiça, esperando conseguir um direito, não é justo. Tempo demais. Né? Lógico, tem uma liminar que pode resolver, mas a maioria dos casos, igual eu já presenciei ali, a esposa não tem acesso a documento nenhum, a conta nenhuma, ela não sabe de nada. Ela chega lá desesperada, foi a serviçal da casa por um bom tempo e hoje não tem nem dinheiro, nem acesso à informação, nem nada. E o processo judicial acaba que é desgastante. Lá no final, vai resolver? Consegue resolver, vai resolver. Mas e esse tempo? Vai ficar desamparada. Né? E para piorar, ainda tem É. os familiares que trabalham contra, né, nesse contexto. Com Muitas certeza. vezes não ajuda, não contribui. É difícil alguma mãe, algum pai ficar contra o filho. Né? Assim, lógico, tem os casos sensatos. Mas tem mãe que mesmo o filho agindo de forma errada, ainda parece que fica ali, né, forçando. Defendendo, né? Isso acontece e assusta. Porque Você, a gente vê... como advogado da vara da família aí, que vê na sua experiência, na sua vivência, você vê esses casos dessas mulheres que foi mesmo serviçal, que não teve acesso a nada e que depois se ferrou de verde e amarelo, qual que é o seu conselho para as mulheres que hoje estão casadas, que estão vivendo essa vidinha aí, ó? Não sei de nada, não sei o que acontece, tô aqui de enfeite, o bebelô do meu marido. Qual a sua dica para não cair numa dessa? Eu só achei engraçado você falar se ferrou de verde e amarelo. É complicado porque assim... E de vermelho, né? Eu não sou petista, tá, gente? Ninguém casa pensando nessas questões, né? Então é muito complicado você chegar para a pessoa e falar, não, olha, se cuida ali com um acesso a um documento, um acesso à informação, participa da vida financeira, sendo que no fim das contas a pessoa fala, não, eu nunca vou terminar. Meu casamento é perfeito, não vou ser traída. Né? Então, assim, é interessante ter essa participação, ter ciência de todos os bens, mas muitas vezes que a gente vai dar esse conselho, acaba sendo ofensivo. Tá indo mas assim, vamos pensar que nem é uma separação e nem é uma traição, nem nada. E se esse fulano morrer? Só uma precaução, então. Se esse fulano morrer? Né? Uma cópia de um contrato,
tem acesso onde estão os contratos, sabe? Tudo em vida, tem, né? Número de né? conta, tudinho. Porque eu penso o seguinte, gente, a gente precisa ser inteligente. Por quê? Se a gente é dependente demais do cônjuge e não se atém ao que existe financeiramente nesse casamento, como que funciona tudo, se ele morrer, como é que você vai saber gerir tudo isso? Se você não se preparou e você não sabe nada do que está acontecendo na sua casa. Se ele tem um cheque com fulano, um dinheiro a juros com Exato. outro. Dívidas que podem vir e acontece muito, não acontece? Acontece, mas e nesse caso de não sabe, no inventário não faz, alguém ser o beneficiado. Né? Então, assim, participar, lógico. Tem casos que o marido não aceita essa participação. Né? Aí fica até complicado, porque Sim. se eu falar, não, vai lá e participa, vai gerar um problema, às vezes uma violência doméstica, e já fica mais pesado. Mas o ideal é saber tudo que envolve a família, financeiro, dívidas. Que é um problema, ideal. né? Muitos homens se sentem vigiados quando a mulher quer participar da vida financeira, né? Acha que ela quer mandar no dinheiro dele. Isso é muito comum, né? Assim, e existem casos em que o cidadão pode ser o pior administrador da vida, não vai aceitar a opinião da mulher. Né? Não aceita, às vezes a mulher é melhor que ele nisso, mas ele não aceita ela administrar, né? Até Não permite. Essa questão financeira, inclusive, se o marido se meter muito no dinheiro da mulher, a Lei Maria da Penha protege o dinheiro da mulher, de certa forma. Vamos falar desse Daqui tema aí. a pouco, mas antes tem um vamos falar da recado de Royal. Lojas Royal. Se não se engatilha, aí não para mais. Olha, gente, Lojas Royal tem novidades aguardando por você, tá? É verdade. Se você está pensando em dar uma transformada no seu look ou renovar seu guarda-roupa, seja na sua vestimenta ou da sua casa, porque lá também tem cama, mesa e banho, tecidos, você vai encontrar os melhores preços e as melhores condições de pagamento é na Royal. Tem loja na Avenida Brasil, no 2 de abril, no centro da cidade. Tem promoção em todas as lojas aguardando por você. É uma loja que atende a família, há muitos anos aqui em Paraná. E com certeza a sua mãe já foi atendida lá, a sua avó já foi, e seus filhos também serão, e pela posteridade, porque a loja Royal é para toda a cidade, é para todo mundo, tem sempre uma perto de você. É para mim, é para você, é para toda a sua família. Lojas Royal. Falamos da Lei Maria da Penha, completou 18 anos e a Elis tem uma pergunta inusitada para te fazer. Não pode fazer agora. Esqueceu? Deu branco. TDAH baixou aqui, tirou o foco. Mas vamos falar da Maria da Penha mesmo. Ela completou 18 anos agora, dia 7 de agosto. Como é que funciona essa situação da Maria da Penha? Você falou que existe uma situação até de proteger o dinheiro da mulher, né? E numa situação que a mulher, muitas vezes, ela sobressai financeiramente ao marido, que ela tem um trabalho que ela tem um rendimento melhor, e muitas vezes os homens se incomodam com essa mulher que cresce, né? Tem homem que não consegue se relacionar com esse tipo de mulher que ganha mais. Exato. Né? Como é que faz essa situação? Porque ou aqueles que também se escoram e abusam aí desse dinheiro. Se sentem diminuídos, né? Tem até, esses dias eu vi Instagram, hoje em dia tem tudo, né? Rede Sim. social, TikTok, não sei nem se pode falar aqui. Pode falar. Não vai derrubar engajamento? Enfim. Uma brincadeira, né? Se a mulher pegar o dinheiro do marido, da carteira do marido, é o dinheiro deles. Se o marido começar a pegar o dinheiro da mulher, é violência doméstica. Né? A Lei Maria da Penha não permite. Né? Então, assim, por exemplo, meu avô, falecido, mas a minha avó ela tinha a obrigação de entregar a aposentadoria na mão dele para ele fazer o que quisesse. Para ele administrar. Obrigatório ali, não era uma opção dela. Isso pode ser caracterizado como uma violência patrimonial, que a Lei Maria da Penha prevê e pode interferir em algumas situações. O casamento envolve muitos assuntos delicados, né? Por exemplo, e aquele marido que não consegue lidar com isso. Tem questões que a Lei Maria da Penha não vai conseguir se intrometer no ego, né? Sim. Na insatisfação do marido, na frustração profissionalmente falando, por não conseguir chegar naquele nível. Talvez seja o caso de aceitar e usufruir disso juntos, o que está de boa. Mas financeiramente falando, o marido não pode ficar se metendo em alguns pontos. Lógico que isso tem uma linha tênue, né? Não, então eu não vou pagar conta nenhuma, só vou ir para o salão, fazer unha, gastar com roupa, viajar. Não estou querendo dizer que é assim, sim, né? Sim. Mas tem uma limitação dessa interferência do cônjuge. Isso porque a lei, ela entende que a mulher ela tem uma certa fragilidade, que ela precisa ser melhor amparada? Talvez por uma questão social, né? A gente vê ali que, socialmente falando, é uma questão que beneficia o homem. O homem sempre foi o cabeça da casa. Sempre foi o provedor, né? Exato. Em alguns casos é difícil mudar isso e chega a um ponto de ser abusivo.
dele ser tanto provedor que a mulher tem a obrigação de me dar o dinheiro e ele vai fazer isso aqui. Porque eu sou o provedor. Não estou provendo nada, mas estou administrando. É obrigatório. E aí vem nesses casos a Lei Maria da Penha amparar. Para amparar. Porque muitas vezes havia esse abuso justamente por ele se sentir o dono da casa, o dono da razão, porque ele quem tinha o dinheiro, quem detinha o dinheiro, né? E é notório que não é só a questão da violência, então, a Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Ela Vai é muito mais abrangente, amplo do que a né? gente E isso, do imagina. psicológico, das crianças pode envolver também, do financeiro. Vai muito além. Sempre aquela brincadeirinha besta, tem a Maria da Penha, mas que protege as mulheres. A mesma lei também protege os homens ou não? Rapaz, tem casos que já foi aplicado, né? Que já A mulher que bate no marido, ele vai fazer o quê? Rapaz, Tem mulher que bate no cara. esse hein? tema é Toma importante. vergonha na cara e para de apanhar da mulher, Tem uns caramba. caras que levam os coros que eu vou falar pra vira você. homem. Pensa aqui, se esse cara chega na delegacia e fala, eu vim denunciar minha mulher porque ela me bateu. A vergonha. O cara vai falar, o quê? Vem- Tá todo Ele não arranhado, o vai, gato ele me não pegou vai. no quintal lá e me arranhou. Não, não tem que bater na mulher, não, com Eu sei que certeza. Não, tem, mas tem não, mulher, eu tô né? falando. Tem não. mulher que é bruta, filha. Eu sei, tô falando que. Deixa eu molhar o bico. Claro que você não vai bater na mulher, meu filho, mas sai dessa mulher, pelo amor de Deus, velho. Se ela não te respeita e mete a mão na sua cara, você vai ficar com ela por quê? Eu vi uma mulher que o marido chegou bêbado em casa, mas ela deu. Educou, né? Eu vi esse vídeo. Rapaz, mas ela deu um safadão na orelha Rapaz, dele que eu era acho que, tapa olha. que o cara rodava. Eu acho que ele errou o caminho do bar pro resto da Capacetada, vida, né? Tem uns Rapaz, Ah, gente, às vezes param de beber, né? Não sei. Não, gente, pelo amor de Deus, não chega nesse patamar, Eu não. tive que parava, voltava. Não é. É muito degradante isso aí. Eu penso o seguinte: o Wilson tocou num ponto que é interessante. Brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que tem mulheres que se aproveitam dessa proteção. Tem mulheres, eu acredito, e eu acho que nesse caso já são psicopatas, né? Que se machucam, inclusive. Ela lembrou um negócio aqui. Que se machucam, Falou- inclusive, pra sacanear com Eu o sempre cara. falo com um amigo meu, não é comigo não, tá? Porque eu vi a experiência dele. A mulher dele tentou atropelar ela 3 vezes já. E ela batia com cabo de vassoura na cara e ligava pra polícia pra falar que ele tava agredindo ela. Aí, é psicopata uma pessoa dessa. E aí? Cara, isso é complicado. Tem o caso do Neymar, que é mais famoso, né? Aham. Acho que é... Não lembro o nome da mulher agora, acho que é Nájila, alguma coisa assim. Ela foi nas mídias, ela divulgou, denunciou, fez um bafafá. O Neymar, na época, queriam matar o Neymar, crucificar o Neymar, né? Por conta disso. Uma acusação falsa. Depois, ela mesma divulgou um vídeo onde ela inocentava o Neymar, mas ela... Depois do estrago, né? Realmente acontece, né? Assim, lógico que, se a gente for analisar o cenário, hoje a Lei Maria da Penha ampara muito mais do que serve de forma de fazer essas falsas acusações. Né? Na prática, ela é muito efetiva, seja desde a criação da delegacia da mulher, uma delegacia específica, um tratamento específico, mas tem sim casos que chegam no escritório, inclusive, e que a gente olha e fala, será? Mas assim... Depende de uma perícia muito grande, né? Tem um Tanto do processo. advogado quanto da polícia, de perceber essa mulher se ela está sendo realmente sincera, né, no que ela está falando. E assim, depois do processo, quer dizer, depois da protetiva, que geralmente dura 6 meses, como que funciona a protetiva? A mulher chega e fala, estou sofrendo tal situação, quero uma protetiva de 6 meses, vou tirar o marido da casa, acontece. Continua um processo judicial para apurar melhor esses fatos. Né? Não é só isso e pronto, acabou. Não, vai ter a oportunidade de produção de provas, de defesa do suposto acusador, né, para ver se realmente é isso. Realmente acontecem casos diversos de ter falsas acusações. Né? Mas é complicado a gente até se amparar nisso, que vai ter sempre alguém ali que vai falar, não, mas não serve, mas não é bem assim. A Lei Maria da Penha tem se provado muito útil, mas sempre tem alguém ali que vai se beneficiar da situação. Sempre tem o que tem má intenção, né, para utilizar as coisas Mas de é só forma tem todo errada. canto, né, gente? Fazer o quê? Amigo, quero te agradecer, Eric, pela presença aqui no nosso Verbalize. Mais uma hora de entrevista. Você vê quando o assunto é gostoso, né? Ele rende. A gente passaria aí mais né? uma hora com E muitas acredito que você perguntas. voltar pra cá de novo, né? Vamos ter novas oportunidades de tê-la aqui com a gente, trazendo tantos assuntos, tanto esclarecimento. E é isso que a população quer, explicações, esclarecimento, sanar dúvidas, né? E nada melhor do que sanar essas dúvidas com quem tem realmente conhecimento para trazer pra gente aqui no Verbalize. Maravilha, eu fico muito feliz pela oportunidade, mais que o Sejado Espigão é sempre bom estar passeando um pouquinho, vindo aqui,
contribuir um pouco, explicar de forma acessível. Que hoje em verdade. dia, dentro do direito, tem o tal do juridiquês ali que ninguém entende nada. É, muito técnico, né? E eu uso muito isso até nas redes sociais para explicar o direito de uma forma acessível, que você vai entender, que você não vai ficar mais confuso depois de ouvir um termo rolar, uma testemunha, já fala, o que é isso? Que é isso? Sendo que, na verdade, é só Arrolar. chamar a testemunha para processo. Rolou foi o cérebro da pessoa. Né? Nó que deu. Essa é a questão. O direito ele é muito mais fácil do que a gente imagina, desde que bem explicado, bem falado. Né? Maravilha. Aproveita e divulga aí sua rede social. Não, primeiro e segundo nome, Eric Regli lá, só jogar, vai aparecer. Se você conseguir escrever, tá bom. Se não conseguir, pesquisa. Tá ali, ó, tá ali, Olha ó. lá, ó, Regli. Maravilha. Era pra ser dupla sertaneja, gente, mas não deu certo não. Não O deu. direito conquistou. Que bom que temos um bom advogado aí na área da família, Amém. que com certeza está fazendo sucesso aí em Rondônia toda, porque ele atende online, ele é um garoto moderno. Muito E bem. antenado. E antenado. Obrigado pela presença, Obrigada. Pela sucesso. oportunidade. E as portas estão sempre abertas para você voltar mais vezes, a gente debater, rir e aprender. Maravilha, fica Isso agradecido. aí, gente. Eric já deu Regli, uma gente, hora. nosso Verbalize dessa segunda-feira gostosa. Que venha a semana cheia de graça. Isso mesmo, ó. Até próxima segunda com muitas informações relevantes para você. E bom aprendizado. Beijo, com Deus. Até segunda. Até.